gente! Estamos aqui em mais um episódio do Gerânio Cast. Hoje já é o nosso 5º episódio. Olha só. Sejam todos bem-vindos. Bem especiais. Está aqui ao meu lado Carla, minha sócia. Seja bem-vinda. Olá. Mais um dia lindo no nosso estúdio. Hoje posso dizer lindo porque tá lindo mesmo, né, gente? Realmente. E aqui nós estamos com o nosso convidado de hoje, Dr. Alexandre Baggio. Seja bem-vindo, Dr. Muito obrigado. Alexandre. Obrigado, Carla. Obrigado por me convidarem, Érica, Carla. É sempre um prazer conversar com vocês, seja no podcast, seja como advogado. Obrigada. E para quem está se perguntando quem é o Alexandre, eu vou ler um pouquinho sobre a história dele. Para variar, a gente traz gente que tem um currículo bacana, né? Então, o Alexandre é graduado em Direito desde 2007, né? 16 anos. Né? Pós-graduado em Direito Médico, Odontológico e de Saúde. Ele trabalha em filosofia também, filosofia e teoria do direito, pela PUC de Minas Gerais, em Direito Notarial e Registral. Se eu li errado, você me fala. Mesmo. E ele é casado com a Lisiane, pai do Evandro e do Danilo. Isso mesmo. Olha que pesquisa minha. A gente é minuciosa. Eu gostei. E faz parte da nossa história, né, Evandro? Evandro, pra quem não sabe, também é pai dele. E o meu avô também. Vô também? Capaz. Só você que não levou. Só eu. Família de Evandro. Tem uma família de Evandros. E o engraçado, não sei se cabe, mas o meu avô, ele tem esse nome por conta de uma tia chamada Evandrolina. Olha só! Nossa, nunca tinha escutado falar. Um pouco atípico, vamos dizer assim. Mas o Alexandre faz parte da Gerânio desde o início, né, dessa história da clínica. Que nem tinha nome de Gerânio ainda. Não tinha clínica. Era só um nem tinha pensamento. clínica e já tava o Alexandre com a gente. E fez toda a diferença nessa construção, né, e em todo esse caminho que a gente fez até hoje. A gente tem certeza que teu trabalho fez toda a diferença, que as pessoas precisam conhecer. Precisam saber quem é o Alexandre. Exatamente. Então vamos conhecer hoje. Joia, disposição. O que vocês querem saber especificamente? Por que direito? Eu sabia, desde o final do ensino fundamental, que a minha área era de humanas. Mas a minha família era toda voltada para a área da saúde. Então, meu pai é médico, eu tenho uma tia-avó médica, os meus tios são médicos, a minha irmã é médica, eu tenho primo médico. E... Era esperado. Não, nunca tive essa pressão. O meu pai só pedia pra mim que eu fizesse curso superior. Então, se eu quisesse fazer filosofia... Filha, se eu vai quisesse... pra faculdade. É isso mesmo. Não sei o que você vai fazer, mas Então, eu não tive essa pressão tradicional que muitos meninos têm, muitas meninas têm, que é, olha, você precisa fazer direito, engenharia ou medicina, porque só isso, não teve nada disso. O meu pai pedia, meu pai e minha mãe pediam, olha, preciso que você faça curso superior, não interessa qual. Pode ser, eu, por exemplo, gostava de filosofia, gostava de história, gostava de letras, tanto é que são vestibulares que eu até prestei. Mas o direito, ele me pegou porque eu via a possibilidade de exercer uma influência positiva na vida das pessoas de uma forma mais prática. Então, claro que um professor faz uma diferença brutal na vida de uma pessoa, na formação intelectual, na formação moral de alguém. Mas eu achava mais dinâmico, pelo menos na minha visão, com 16, 17 anos prestando vestibular, eu vi o direito como uma oportunidade de fazer diferença na vida das pessoas de uma forma concreta, direta. E foi isso que me pegou na época do vestibular. Bonito isso, E muito você bonito. não tinha, assim, uma área, alguma idealização de algum segmento. Não, eu queria fazer direito porque você tinha se identificado mais. Eu tinha me identificado e eu tinha, como todo estudante de primeiro ano de direito, uma visão bastante distante da realidade, né? Do que era. De todas as faculdades. De todas as faculdades. Mas eu não tinha ninguém assim próximo na família. Que era advogado ou era juízo, né? Que poderia me falar, olha, é assim que funciona, essa é a dinâmica, essa é a realidade. Eu não tinha a menor ideia. Diferente do que viveu talvez a sua irmã, né? Muito porque diferente. Ela já tinha, totalmente diferente. Mas foi legal também, porque isso permitiu que eu trilhasse a minha história individual, né? Por você, né? E daí, por exemplo, se alguém da minha família, e tem até um texto do Eduardo Couture, que é um advogado uruguaio, que ele fala assim, se o meu filho um dia resolver fazer direito, eu quero ter o orgulho e a honra de falar que ele escolheu a profissão mais digna, mais legal de todas. Ai, que bonito. Então, assim, se um dia eu puder... Tô tenso, porque, né, quando você ficou falando ali de filho, né? Você lembrou da sua filha? Lembrei da minha filha. Mas se ela escolher direito, ela vai escolher uma profissão
Claro, com um mercado difícil, uma série de dificuldades, mas certamente linda, com a oportunidade de você fazer muita diferença, tanto para as pessoas quanto para a sociedade em geral. Com certeza. Eu Para acho que a nós gente- fez muita diferença isso. E a gente tem que ter, eu acho que esse amor, né, Alexandre, que vai além de uma questão financeira, que vai além de um trabalho em si. É o propósito. É um propósito, realmente. Você não tá fazendo aquilo em vão, você faz aquilo porque tem um brilho no olhar por trás, né? Vai além de ganhar dinheiro ou estar trabalhando em si. Se não tiver, o negócio parece que não engrena. E não tem problema não ter. Por exemplo, vamos pensar na sua filha. Se ela fizer direito e não gostar, ou desistir no meio do curso, ou ela se formar, ela vai ser nova o suficiente para ela escolher uma nova profissão, Tudo com que uma já nova aprendeu. maturidade, com uma caixa de ferramentas mais preenchida. Então, é um curso legal de se fazer como primeiro curso, mesmo que não situe. É mesmo, muito legal. Interrompendo aqui, eu estou aqui hoje por conta do seu pai, porque eu nasci pelo pai do Alexandre. Pelo pai do Alexandre. É verdade. Então, o Dr. Evandro é muito conhecido e muito querido aqui na cidade. Então, é muito lindo ver essa história de vocês como família e como você trilhou o seu caminho diferente da família, mas ao mesmo tempo muito lindo, né? Sim, o meu pai, ele já fez algum parto, né? Alguma cesárea. Ele tem, assim... Aperta aí, clica aí, quem nasceu, o doutor. É verdade. Galera. Essa é uma boa, vai ter bastante gente. E assim, ele tá em Medianeira desde 1987. Mas assim, trabalhando com a ginecologia e obstetrícia, eu acho que tem pelo menos uns 40 anos. Ele tem 38 de formado, mas os últimos estágios da faculdade... São 35 anos em Medianeira. São 35 anos de Medianeira, uns 38 de formado, quase 39, mas de atuação na área, né? Já desde antes da faculdade já fazia estágios específicos. Daí tem mais os 2, 3 anos de residência, né? Residência E médica. aí vocês vieram pra cá você nasceu aqui? Não. Não, eu tinha 2 anos. Quando você veio pra cá. Quando eu tinha 2 anos. Tem foto da formatura do meu pai comigo no colo, com poucos dias, assim. Então, meu pai fez residência no Hospital de Clínicas lá em Curitiba. Depois que ele se formou, a gente veio pra Santa Helena, ficamos uns 6 meses no máximo. Depois a gente veio pra cá. Então Mas você é medianeirense. eu sou medianeirense, eu me considero medianeirense, eu sou pé vermelho. Porque eu fui criado aqui, eu me identifico com a cidade, então é por isso que eu gosto tanto de morar aqui. Porque Inclusive, você faz parte do observatório. O que é esse observatório? Explica aí. Que legal que você perguntou. Eu gosto de... Como aqui é a minha cidade, aqui é o local que eu quero criar meus filhos, é o local que eu desejo que seja o melhor possível, que tenha o maior acesso de oportunidades para todo mundo, seja uma cidade rica, pujante, né? A solução que eu vi para eu tirar essa ânsia dentro de mim foi me envolver com entidades que eu acho interessantes. Então, eu faço parte da diretoria da PAI, eu sou vice-presidente da Sociedade Filantrópica Semear e eu estou como presidente do Observatório Social do Brasil em Medianeira. O Observatório Social do Brasil ele é menos conhecido, né? Mas eu na verdade não conheço. Então, olha só que interessante. Quem sabe a gente pode até fazer uma parceria com a Dirane. Claro, sim. O Observatório Social é uma entidade, ela não é filantrópica, ela não não recebe nenhum tipo de dinheiro público, ela é mantida por voluntários e mantenedores estritamente privados. Para você participar, você não pode ter nenhuma vinculação, nenhum interesse partidário. E o objetivo do Observatório Social são 4 pilares. O primeiro é um monitoramento de como que os gastos públicos estão sendo feitos. Então, nesses 12, 13 anos do Observatório, o trabalho do Observatório preste atenção nesse número, já impediu que fossem gastos mais de 30 milhões de reais em licitações irregulares, com algum tipo de anulabilidade ou de nulidade. Esse pense se cada cidadezinha tivesse um observatório. É verdade. A gente também faz um trabalho de educação fiscal, que eu acho que é o trabalho mais lindo de todos, porque a gente faz 12 anos que a gente faz concurso de redação e desenho com os alunos da rede pública municipal, premiando a escola, a professora e o aluno, dos 3 primeiros lugares. É até um pecado o observatório não ser conhecido. Assim, também acho. Né? e assim, teve um ano que a gente deu iPad em primeiro lugar, PlayStation 4 no segundo, tinha menino querendo ficar no segundo lugar. É um trabalho que faz toda a diferença. E tem em outras cidades também? Tem, a sede nacional é em Curitiba, mas nós estamos em 139, salvo engano esse número exato, cidades do Brasil, e em quase todos os estados, salvo uns 4, 5. Mas é pouco, 139, né? Dá pra ter isso no Paraná.
Então, assim, é muito interessante. Se for pensar, o Alexandre é multi, né? Mas tem um segredo. Pra muitas coisas. Tem um segredo. Tem Tem um segredo para você fazer várias coisas assim ao mesmo tempo. É só você fazer tudo meio mal feito, não é brincadeira? Começa um pouco, pai. Não, brincadeira. Vai cuidar do filho. É que tem tanta coisa interessante, né? Que daí, puxa E vida. são filhos pequenos também, né? Porque assim, outro dia eu vi uma live dele falando de livros. Eu falei, não acredito numa coisa dessa. Eu falei, eu vou assistir. Você teve assistir. Você gostou? Ele tava, sim, ele contando as histórias dos livros. Eu falei, meu Deus. Eu sou apaixonado por literatura. Eu ia prestar vestibular para letras, né? Quer dizer, eu prestei vestibular para letras também. E eu gosto muito de ler, né? Mas vocês sabem que ultimamente, por conta do trabalho e todas essas coisas, aí eu descobri que comprar livro e ler livros são hobbies diferentes. Eu tenho um hobby de comprar livros. Um dia meu marido fazendo as contas lá do mês, né? Carla, a gente precisa conversar uma coisa. Vamos lá. Olha, a Amazon Prime tá fazendo estrago aqui. Então, você... Só que assim, eu não compro. Eu gosto de pegar, Eu também. olhar Eu e daí eu sou. compro, entendeu? Mas tem tanto livro com maravilhoso, Aí- né? A edição, aí- a capa. Eu gosto disso, eu gosto de riscar. E daí Eu ele- faço isso também. Meu ele pai fala, fica louco. Carla, então, assim, tá indo uma grana, assim, importante, assim, em livros, né? Você lê tudo isso? Sim. Eu leio, tá ali, ó, pode ver, tá tudo sublinhado. Aí eles, mas será que não dá pra comprar 2? Um pouco menos. Né? 2 por semana? Né? Ai, tá bom, vamos diminuir. Eu Mas, tive assim, essa conversa com a minha esposa também, eu te entendo. É muito punk, porque assim, eu realmente parei aí. Né? Mas é que sabe qual que é outra coisa que direciona a gente a comprar mais livro do que antigamente? Acho eu, apesar de ter menos leitores. Eu tinha uma edição do Crime e Castigo do Dostoiévski. Era uma edição de bolso de aeroporto. E daí você vê a edição nova que tem capa dura, diagramação, folha amarela. Você fala, pai, eu queria essa daqui. É bem mais legal. Eu gosto do livro, na verdade, por ter a presença dele. Eu acho que cada livro ele também faz parte de um momento da vida. Eu tenho livros lá que eu tenho guardado, que outro dia eu tava limpando, que agora estão cheios de poeira, que eles ficam lá guardados. E eu olho para aqueles livros e eu vejo, isso não faz sentido mais para mim na minha vida nesse momento. Eu não leria mais esse mesmo livro. Mas naquela fase fez sentido para minha vida. Então, é interessante que o livro ele vai fazer parte da tua história. Cada momento vai te direcionar. E algumas vezes eles voltam. Eu tenho um livro que é bem, bem conhecido, que é O Monge Executivo. Ah, sim. Eu leio ele muitas vezes, assim. Entende diferente. Eu leio ele de um pedaço daqui a um tempo, aí daqui a pouco eu abro, leio de novo e ele casa com diversos momentos, assim, do que eu tô vivendo agora, e depois eu vejo, porque como eu sublinho, às vezes eu abro e vejo aquela parte... Você vê o teu registro. Mas você sabe que não é o mesmo livro. Porque você não é a mesma pessoa, né? Não. Então tem um filósofo grego, puxa, meninos, se vocês puderem pesquisar, me ajudar o nome, eu acho que é Anaximandro. Mas que ele falava que quando você entra num rio, você sai, você entra de novo, não é nem o mesmo rio, nem a mesma pessoa. Isso. Nossa, isso é maravilhoso. Eu vou gravar essa frase aí pra usar lá. Mas é um filósofo pré-socrático, é bem antigo, antes de Sócrates. Assim. E é muito bacana quando você, se a gente ficar conversando sobre isso, a gente vai embora. Fica, nossa, eu principalmente que eu adoro falar sobre isso. Então eu fico até amanhã falando sobre literatura. E é poucas pessoas que têm esse hábito hoje, né? É infelizmente, difícil. né? A gente precisa inculcar isso aí nos nossos filhos, porque você veja, qual que era a concorrência que a gente tinha com o livro quando a gente era criança e adolescente? Era de manhã que passava a TV Colosso. Hoje, você tem Netflix a granel, você tem joguinho, livre acesso. Então, a concorrência que as crianças têm hoje para outros hábitos é muito, muito pesada. E assim, pro direito, para você gostar de ler, facilitou, de certo modo. Mas assim, facilitou, claro, gostar de ler facilita. Mas o vocabulário jurídico, ele é um vocabulário que ele é bastante, assim, marcante, né? Mas ele não é um vocabulário nem extenso, nem muito preciso. Então é comum uma piada dizerem assim, advogado não sabe ler nem escrever. Se a gente for falar de literatura acadêmica, é possível que seja verdade.
Porque o foco do pessoal é muito técnico, né? Então, assim, às vezes a gente fala um termo dentro do direito, por exemplo, vou falar uma coisa bem simples, assim. Se a gente for falar o que é prédio no conceito jurídico, é diferente do que é o prédio no dicionário. Então, a gente, dentro do direito, se você vacilar, quando você está com vocabulário menor do que quando você começou a faculdade. Caramba, sério? Sim, eu tenho essa sensação. Mas aí o fato de você ter toda essa extensibilidade na literatura faz com que você consiga lá como que chama quando na petição? Nos seus casos mas você assim, conseguir ter uma maior vocabulário. Esse é um assunto que a gente conversou no Catiripapo. Esse é um assunto, inclusive, que a gente conversou no Catiripapo. Então vamos imaginar, eu posso fazer uma petição para um juiz ler, ou posso fazer um contrato para um cliente que é com uma escrita extremamente rebuscada, bem prolixa, cheia de termos técnicos que pode até impressionar o cliente. Ou o juiz não vai, mas pode até impressionar pela, digamos assim, pela dificuldade, né? Mas ele não vai cumprir o papel dele. Eu acredito que o bom advogado é aquele que é objetivo, que é conciso, que é sucinto e que ele consegue resolver aquela situação, aquele problema que ele foi instado a trabalhar da forma mais eficiente possível. Então, você conseguir dizer mais com menos... Essa é a dificuldade. É muito mais difícil. Redação, né? A redação é muito mais difícil e muito mais eficiente. Vamos imaginar um juiz que tem, assim, centenas, milhares de processos para ver naquele mês ali. E daí ele tem petições imensas de 50 páginas e ele tem uma petição sua de 7, 8. Nossa, ele vai... Com uma linguagem rápida, objetivo, tranquila, correta, tecnicamente correta, mas direto ao ponto, né? Isso certamente influencia no poder de decisão dele. Da mesma forma, se eu fizer um contrato muito, muito cheio de complicações e apresentar para um cliente que não é da área, aquilo não vai ajudar muito, vai gerar dificuldade, vai gerar dificuldade de interpretação, vai gerar conflito de interpretação. Então, assim, a redação não jurídica, né, e a leitura não jurídica, sem dúvida alguma, contribui para que a qualidade do trabalho seja, né, mais polida. E, Alexandre, dentro de todas essas possibilidades que o direito te trouxe, como que você foi escolher esse caminho? Porque a gente viu que você tem 4 especializações, então foi uma construção isso? Como que você chegou até a atuar hoje, assim, nessa área de direito médico? Foi bem orgânico, assim, não foi uma coisa super planejada. E eu penso até que teria sido legal se eu tivesse tido esse insight antes. Mas, assim, foi mais ou menos assim. Eu saí da faculdade, e trabalhei uns 2 anos em Curitiba e fui fazer um mestrado em ciência política na Universidade de Lisboa. Você foi embora. Daí eu voltei para assumir um concurso público aqui na região. Daí eu trabalhei um tempo de oficial de justiça e percebi que o serviço público não era para mim, eu não tinha bem o perfil. Pedi exoneração e comecei a advogar. Nesse tempo, enquanto eu fui construindo a minha carreira, o que aconteceu? Começaram a aparecer clientes que eram profissionais da saúde, por conta dos contatos que eu tinha prévios, por conta da família, amigos. E daí eu me senti muito, assim, pessoalmente pressionado por mim mesmo, desafiado, né? A me especializar, a entregar o melhor que eu podia para aquelas pessoas. Porque, o que eu vejo? Vocês profissionais da saúde, vocês precisam ter uma entrega da vida de vocês muito profunda com relação à parte técnica. Vocês estão lidando com aquele que, na minha opinião, é o bem mais precioso que alguém pode ter, que é a saúde. Sim, então, assim, se você tiver a saúde, o resto você resolve, não é um brocado, um ditado popular? Sim, então, assim, o que sobra para vocês aprenderem sobre gestão, segurança jurídica, organização de contrato? Ninguém ensina a gente. Ninguém ensina isso. E é uma coisa, assim, uma parte da carreira de vocês que é extremamente importante. Hoje não é mais eu abrir a minha sala e as coisas vão funcionar. Não vai mais, não dá mais para ser dessa forma. E a gente vem de uma experiência de ser meio autônomo, autodidata, jeito, né? Assim, então, quando a gente te encontrou, para nós foi uma segurança muito grande, porque para quem não sabe, eu e a Érica, nutricionista, fisioterapeuta, e a gente estava montando uma clínica médica. E aí, tinham muitas restrições, mas não de nós montarmos. Nós podíamos montar o que a gente quisesse,
mas de chegada no profissional, de entendimento do que era a parte médica, né? Então, quando você chegou na nossa vida, você trouxe pra gente muito entendimento. Que bom. Muitas coisas que pra gente eram... porque a gente nem sabia que eram importantes, a gente nem sabia que precisava, né? Vocês estavam focados na área de vocês? Exato, a gente se forma, a gente sabe atuar na nossa profissão. Fora disso... Operacional. Acabou. Operacional. Você não tem ideia do que significa tudo aquilo, da importância e da preocupação que a gente tem que ter. Mas o médico também é assim, né? Então, todos os profissionais de saúde, eu vou dizer... Todos os profissionais da área de saúde. Quando você trouxe essa fala, Carla, é um negócio que ressoa no meu coração. Eu vou explicar por quê. Porque eu tenho um profundo respeito pelos profissionais de saúde. Por conta da minha família, porque todo mundo me tratou sempre muito bem. Então a forma, e eu sei o impacto positivo que vocês fazem na vida das pessoas todo dia. Então assim, o fato de eu conseguir, com a minha profissão, mudar a realidade de vocês para melhor, é algo que me traz assim uma felicidade muito intensa. Então quando você fala que isso fez diferença para vocês, isso me agrada muito. Porque eu sei que é muito difícil vocês atuarem com potência, com força, com toda a dedicação que vocês têm da parte técnica, e ainda fazer a gestão, e ainda pensar em contrato, ainda pensar em segurança em todas as outras partes que não são o central, mas são a estrutura conjunta do que faz o trabalho prosperar. Sim. E é isso que me faz, é isso que me move. E é muito interessante para nós, porque, por exemplo, já aconteceu algumas vezes, não foram muitas, mas aconteceu algumas vezes, de ir um post pro ar e o Alexandre entrar em contato. Meninas, isso não pode. Chato, né? E aí a gente corre resolver. Então, ou algum profissional querendo atuar dentro da clínica com alguma especialidade que não estava de acordo. E aí a gente comunicar o Alexandre e ele fala, não pode. Então, pode atuar assim, como médico, como outro profissional, mas ele não pode anunciar essa especialidade. Então a gente sempre andou, às vezes para alguns profissionais, foi assim, nossa, né, as meninas, né, estão desdenhando de mim. Não é isso. Estão subestimando, né, subestimando meu conhecimento, minha capacidade, mas não é. Para quem está atrás de uma gestão de clínica, um possível processo, isso é muito duro. Então a gente não quer passar por isso, e assim, né? Esse é um conflito que eu tenho profissional, porque o advogado ele se torna um certo profeta do apocalipse. Porque a gente vê tanta coisa, e daí quando o cliente traz, a gente já vê o filme se desenhando. Vocês trazem uma foto, a gente vê o filme. Daí, ele fala apocalipticamente falando, ele já fala isso. Vai acontecer, pode acontecer esse cenário aqui. Vocês querem assumir esse risco? Porque assim, é natural, né? Quando você vai criando um repertório de tragédias, e daí isso pode parecer um pouco chocante para quem está recebendo a notícia, mas é o fruto da experiência. É que assim, Alexandre, você tem uma ideia de que nunca vai acontecer. É lógico que a gente faz de tudo, né? A gente sempre cuida para que nunca aconteça. Mas a gente sempre, nós profissionais da saúde, a gente acha que esse momento nunca vai chegar, que nenhum problema vai surgir, que nunca vai haver dúvidas, mas acontece. Então eu acho que o maior trabalho é essa prevenção, essa organização estrutural para que a gente minimize os erros e os danos. Mas né? Esse para mim é o diferencial da Gerânio. Vocês, antes da clínica nascer, vocês já estavam pensando em como estruturar ela da maneira mais correta, mais séria, mais adequada possível. E eu posso discordar de você numa coisa? Olha só, você falou, não, a gente pensa que nunca vai acontecer. Talvez vocês pensem que nunca vai acontecer do ponto de vista jurídico. Mas se um paciente ele fala, olha, eu como 1 quilo de torresmo por dia. Acontece. Né? Ou assim, eu tenho uma série de comportamentos que eu não quero mudar. Você já sabe o que vai acontecer. Você já sabe o que pode acontecer, né? E então assim, é a mesma coisa. Os exames que vão vir, o que significa aquele exame. A gente olha, só que é de uma visão. Sim. Né? Então, para mim é a mesma coisa. Então, o meu papel, assim como vocês como paciente, vocês disserem, olha só, pela literatura, pelo meu conhecimento, pela minha experiência, você está correndo esse risco, é exatamente a mesma coisa. Eu cuido da saúde jurídica da clínica de vocês, por exemplo. E é muito... como que eu posso dizer? É muito difícil, às vezes, inserir algumas informações, né? A gente talvez seja um pouco mais aberta. Vocês são bem abertos. Mas algumas clínicas, alguns profissionais que estão trabalhando aí, às vezes que nem o seu pai, não sei se ele teve resistência a trazer hoje. Acho que não, porque eu sou filho dele. Mas vamos dizer que fosse outro. Opção. Mas outro profissional aí, 30 anos no mercado.
É porque assim... De repente chega o Alexandre. Esse é um assunto bem interessante. A maior parte dos meus clientes, eles acabam sendo pessoas mais jovens, de fato, porque eles já estão inseridos nessa realidade nova. E o que eu vou falar aqui não é uma crítica de forma nenhuma a profissionais mais antigos. Profissionais mais antigos têm uma formação muitas vezes mais sólida, mais completa, e os anos de experiência, né, se somam a isso, é incrível. Mas vamos falar aqui de uma questão filosófica, não técnica. A gente ainda está acostumado, os profissionais, alguns dos profissionais mais antigos, eles estão acostumados com o que a gente chama de medicina paternalista. A medicina paternalista é a seguinte ideia: olha, eu como médico, ou eu como nutri, eu como físio, eu como dentista, eu sei o que é o melhor para o paciente. Eu estudei, eu manejei diversos casos, eu sei como funciona, eu sei quais são as queixas, eu sei tudo. O paciente, ele só traz pânico. Então, por que eu vou falar para ele o que deve, o que pode acontecer, ou propor para ele um tratamento se eu sei o que é o melhor? Essa é a medicina paternalista. A medicina hoje, a medicina e todas as áreas, a saúde em geral, ela precisa, ou falando da medicina de modo amplo, né, a gente precisa entender que a autonomia do paciente é tão importante quanto a autonomia do profissional de saúde. Então, quando você propõe uma dieta para o paciente, quando você propõe um tratamento, quando você receita um medicamento, quando você propõe um procedimento, uma cirurgia, o paciente ele tem que entender todas as etapas, quais são os riscos, quais são as alternativas, quais são os efeitos colaterais, para ele de fato aí sim conseguir saber se ele quer aquilo para ele ou não. Exato. Claro, se for uma questão de urgência, de emergência no pronto-socorro, outra situação. Mas se ele chega no teu consultório, uma questão eletiva, olha, o paciente ele tem direito de ter uma segunda opinião, de conversar, de refletir melhor, de pedir esclarecimentos. E fora que hoje ele está muito mais informado, né? Tem o Dr. Google, o que é um complicador para vocês, tá? Porque o paciente ele pega um recorte de uma informação aqui, outro lá e traz para você o diagnóstico. O paciente ele chega já preparado. E é complicado. Ele não é mais um paciente totalmente leigo. E testa você. Né? Com certeza. Então você tem que estar preparado para aquilo que vem, mas faz todo sentido. Eu acho excelente. Eu acho que é um desafio para os profissionais de saúde, mas eu acho excelente que as pessoas se interessem pela própria saúde, pesquisem, estudem, mas precisam confiar no profissional de saúde, que o profissional de saúde vai conseguir destrinchar daquilo que ele pesquisou, o que procede no caso dele e o que não. Então essa relação de confiança entre o profissional da saúde e o paciente é o principal fator de sucesso no trabalho e de que problemas não aconteçam no futuro. Porque se o paciente confia em você, ele vai seguir o que está falando. Ele não vai seguir só aquilo que ele acha que tem que seguir. Tudo tem mudado, né? Inclusive a área da saúde precisa mudar também, né? Exato. Eu sempre falo pro meu paciente, quando eu vou passar uma dieta, eu vou te explicar o porquê que nós estamos fazendo isso. Às vezes, no nosso dia a dia, a gente acaba até, muitas vezes, pulando essas etapas por conta da correria, né? Mas eu percebi que a partir do momento que eu explico pra ele o porquê que eu estou colocando isso e porquê que eu estou tirando aquilo, ele tem uma maior aderência. Com certeza. Porque ele não tá fazendo isso porque eu estou mandando. Porque ele entendeu que aquilo é bom pra ele. Entendeu que aquilo é bom. Mas a saúde paternalista, ela tem outra lógica. É assim, não olha, não faz. Você tem que tirar o glúten porque eu tô falando eu não vou nem te explicar pra você não ficar nervoso. Ou, não discuta comigo se eu que sei. Isso é complexo, a gente já escuta, todo mundo já passou pelas mãos de um profissional da saúde que tem um perfil um pouco mais truculento, o que é uma pena. Essa pessoa possivelmente ela tem uma capacidade técnica boa. O problema é a parte de relacionamento. E hoje os teus clientes basicamente são clínicas e profissionais da saúde, ou você tem pacientes que buscam você também? Por maior conta de parte, você ter direito médico? Sim, a maior parte dos meus clientes são profissionais da saúde e clínicas e hospitais. Eu atendo o paciente só em um caso, se ele não estiver processando o profissional da saúde. Porque daí eu tenho um conflito pessoal, ético, eu não consigo. Eu não sei nem como fazer. Você não atende como aquele advogado que vai defender o paciente. Eu não acho que não tem que ter. Eu acho que tem que ter bons advogados que atuam para pacientes. Tem casos que são extremos, tem casos que precisam de uma atenção profissional. Mas se chegar um paciente no meu escritório e falar assim, olha, determinado profissional da saúde fez determinado ato, eu quero processar, ainda que ele tenha razão, eu não vou. E assim, uma ética sua. O profissional o paciente que eu atendo é aquele que precisa de um tratamento que o SUS não fornece. É nesse sentido. Entendi. E se a gente for pensar, Alexandre, tem diversos profissionais da área de saúde se formando a todo momento. Por onde esse profissional ele tem que começar, né? Ele tem que procurar já ter informação, ou ele tem o que ele faz, né? Independentemente. Como que ele pode se
Independentemente se esse profissional da saúde ele vai atuar na saúde pública, no SUS, se ela vai atender plano de saúde, se ela vai atender um consultório particular, cada um desses tipos de atendimento ela tem desafios, peculiaridades próprias. Então eu recomendo, sim, que assim que possível, o mais breve possível, o profissional da saúde faça uma consulta, entenda quais são os riscos que ele está submetido, porque infelizmente o cenário mudou muito, independentemente de qual esfera você está atuando. Vamos imaginar o seguinte, vamos pegar o exemplo do meu pai que vocês trouxeram. Como era visto o médico em 1980, 1990, e como o profissional de saúde é visto hoje. Antigamente, o profissional de saúde ele era visto não só como uma figura de autoridade técnica, mas uma figura de autoridade moral. O doutor falou, sim, aquela pessoa é uma referência. Era Deus. Hoje vocês são prestadores de serviço de saúde. Então o paciente ele vai comprar um produto. E se ele não ficar satisfeito, ele vai reclamar como se fosse um consumidor. Ele dizendo, eu estou pagando. Eu estou pagando. E assim, é um novo cenário. As pessoas têm mais consciência dos próprios direitos. O que eu vejo só é que existem profissionais da saúde que saem, mesmo muito jovens, dos bancos universitários, sem ter a consciência de que esse cenário sociológico mudou. Você acha que isso fugindo um pouco, né? Mas assim, mais a opinião do Alexandre. Sim. Você acha que isso se advém das universidades colocarem, por exemplo, o profissional médico num patamar desde quando ele entra na faculdade? Porque eu na residência, quando eu fiz residência em saúde pública, eu tive a experiência na verdade, eu era obrigada a assistir a aula magna da medicina. E daí você viu o perfil, né? E eles, quando chegou na aula magna, todos os alunos que estavam chegando, eles tinham um jaleco com o nome Dr. Fulano de Tal, já no primeiro dia de aula. Doutor mesmo? Dr. Fulano de Tal. Você sabe que interessante, né? Isso da universidade pública, não estou falando de faculdade particular. Eles têm uma cerimônia, assim. Muitas faculdades têm uma cerimônia de entrega do jaleco. São muito robustas. Mas, assim. Carla, eu não culpo. Vamos imaginar assim, ainda tem uma mítica. É cultural. Especificamente com relação ao médico, talvez não tanto com relação aos outros profissionais de saúde, mas existe toda uma mítica em cima do médico. É um vestibular muito difícil. Daí o menino e a menina ralam, se esforçam pra caramba, passam no vestibular difícil. Tem vestibulares mais fáceis hoje do que era antigamente? Tem. Mas a maior parte dos vestibulares são concorridos, são difíceis. Passa 6 anos numa faculdade que exige muito. E sendo formado com aquela consciência de que da importância que se tem a profissão. Eles têm uma consciência de classe muito profunda. Tem, imagina. Não é natural que saia um menino de 23, 24, 25 anos com alguma distorção, às vezes, da própria importância, e que é natural que o mundo depois redimensione. É natural. Eu acho que isso acontece no direito, isso acontece em vários cursos. Isso é da pessoa que vai é da pessoa e todo mundo tem um senso de importância um pouco exagerado quando começa, né? Acha que sabe mais do que sabe, é natural. O importante é ter humildade, seja na parte técnica, seja, por exemplo, na parte jurídica, de saber que não sabe tudo e se esforçar para complementar essas lacunas, né? Mas assim... A gente também levou muita lapada nessa vida, né? E um assunto interessante, assim, meio trágico. Vocês viram aquele caso dos estudantes que foram expulsos da universidade? Sim. Então, assim, eu vi um podcast com o Dr. Drauzio Varela, mas, assim, com opinião bem forte acerca da atual formação e de alguns cursos, de algumas faculdades, e do perfil psicológico de alguns alunos. Mas isso não é restrito à medicina ou à saúde. É de todas. Isso daí é uma questão de caráter. Não é uma questão da profissão. Assim, Alexandre, eu estava assistindo ontem um vídeo em que uma paciente, né, ela foi um médico, não sei se era médico ou um profissional da área da saúde, e ela ficou 1 hora esperando uma consulta. E ela fez um vídeo polêmico, até tá bem viralizado o vídeo, não sei se vocês viram, que ela falou que isso é inadmissível em pleno 2023, a gente ter atendimentos que ainda são super demorados, agendas que são super lotadas e não ter um atendimento humano. O que eu quero te dizer é que o que é esperado desses profissionais da área da saúde? O que seria o mínimo que a gente pode esperar, agora como paciente falando, né, desses profissionais? Existe um conflito de interesse. O paciente ele quer ser atendido no horário que ele quer ser atendido.
No horário que ele marcou para ser atendido, não no horário que ele quer. No horário que ele foi combinado dele ser atendido. Claro, tem situações de urgência e de emergência, mas vamos imaginar isso. Consultórios médicos de médicos e dentistas e outros profissionais muito concorridos, em geral, eles acabam gerando alguma espera. Possivelmente... Vamos voltar, né? Porque travou tudo. Isso que eu coloquei no modo... Mas o nosso pode, não tem problema. Tá. Ele coloca em preto e branco deixa eu e voltar. a gente faz uma cara de paisagem e daí Existe tá tudo certo. existe gravação. Então, assim, existe um conflito de interesse. O paciente ele gostaria, ele quer ser atendido no momento da consulta que ele marcou, no horário que ele marcou. Por outro lado, consultórios de profissionais de saúde muito procurados costumam ter atrasos. Eu acredito que esses profissionais de saúde muito procurados, ou é porque eles têm uma reputação antiga, mesmo que atendem um volume, ou é porque, de fato, eles têm consultas demoradas. Então, assim, como é que você vai fazer uma anamnese bem feita em 15 minutos? Não tem como, né? Então, assim, exigir que o médico faça, ou qualquer profissional que seja, acelere o seu atendimento ao máximo para pegar mais volume, acho que é errado. O que também acho que é errado, o médico ou o profissional de saúde lotar a agenda dele de pequenos atendimentos e não querer que o paciente se insurja, reclame, né? Mas eu vejo pelo meu consultório, às vezes as consultas atrasam Acontece. um pouco mais porque o paciente Extrapola um pouco. ele se emociona e aí deu tempo da consulta, simplesmente Você tá vai- bom, tchau. Você não vai fazer isso. Não é assim que funciona, Puxando a né? sardinha aqui pra clínica, até os pacientes sempre percebem, né? A gente marca sempre, nós somos em 8 salas de atendimento. Verdade. E cada paciente tem seu horário muito bem conformado e agendado. É gestão. Então, assim, a gente tenta dar o maior conforto possível se caso aconteça atrasos, né? Ó, a secretária serve um cafezinho, Ela conversa. normalmente liga. Não pra faz cara de avisar que o paisagem doutor- e se vire, né? E eu acho que é normalmente importante... liga pra avisar que o doutor tá atrasado. Exato, né? essa explicação. Olha, fulano, seu horário é tal, mas o doutor vai atrasar 15, 20 minutos. Você pode vir daqui a pouco? Porque hoje nessa vida corrida, 20 minutos, meia hora fazem diferença. É tão né? legal a Então, gente poder isso ser mais fácil da gente fazer numa cidade, claro, que cresceu bastante, o trânsito é diferente, mas em Medianeira, o fato de você avisar 20 minutos antes de uma consulta, Dá Pra tempo de ir no nós, a pessoa não mercado. saiu de casa fazer- ainda. Dá tempo de ir né? no mercado? Pra nós é bastante diferença. Dá tempo de ir no assim. mercado. Imagina a frustração do paciente, né? Ele E- chega, o profissional já está 20 minutos E a atrasado. concorrência, né? Então, Ele assim, pode falar, não, então eu vou em outro. E assim, a gente percebe isso no imediatismo também do paciente e até no WhatsApp, né? Então, assim, isso acontece, né? Porque você é um prestador de serviço de A saúde. gente precisa ser isso mesmo, a gente precisa ser muito rápido. Muito nesse ágil, ponto, né? muito Mas ágil. esse é o novo mercado. Antigamente bastava você ter a capacitação técnica e abrir a sua sala. Hoje você precisa oferecer uma série de habilidades, de comodidades, não digo que são mimos, mas digo que são diferenciais para os seus pacientes, que é o que a Geranium busca fazer desde a sua fundação, né, desde a sua inauguração. E essa é a diferença que faz, penso eu, a fidelização do paciente. O paciente se sente confortável, sabe o respeito, o cuidado que é tido com ele. Isso faz muita diferença. E assim, Alexandre, falando das redes sociais, o que a gente teria hoje de maior preocupação? Hoje a gente vê um mundo aberto de você simplesmente expor tudo o que você quer, falar o que você quer. Só que ao mesmo tempo, como você falou, o paciente ele tem todo o direito de escutar e entender aquilo da forma que ele quiser. Que cuidados que nós, profissionais da área da saúde, a gente tem que ter aí com essas mídias? A publicidade, Exposição, sim, né? a publicidade é uma bênção. Vou dizer por quê. Ela permite que você tenha um microfone e que você exponha qual é o seu perfil de trabalho, como vai funcionar o seu trabalho, e permite que uma série de pacientes consiga se identificar com você e te procurem. Eles não saberiam quem é você, ou que se identificam, ou que gostariam de consultar com você se não fosse a publicidade. Sim. Por outro lado, existem excessos. Vocês lembram do caso daquela médica cirurgia plástica, que inclusive foi suspensa pelo CRM, que dançava? Sim. Ela dançava Sim. com pedaços de gordura de lipoaspiração que ela Nossa, fez. eu não Então, vi. assim, eu peguei um Meu exemplo. Deus do É céu. um exemplo anedótico, um exemplo extremo. Mas, assim. O congresso que eu fui em São Paulo com a Tainã, com a doutora Tainã, a gente teve uma aula de direito médico e ele explicitamente mostrou, ela foi afastada. Foi. Né? Então é um caso muito sério isso, essa exposição realmente é... Exato. Então, assim, a exposição, a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Então, se você como profissional da saúde,
A primeira dica que eu dou é converse com um advogado especialista, que ele vai te dar as orientações e diretrizes. A segunda é, sempre que você for fazer um tipo de publicidade, você pense se essa publicidade é informativa e educativa. Ou se ela tem um fim espetaculoso, de autopromoção exagerada, dizendo que você é o melhor, que o seu equipamento é o melhor. Porque ainda que as regras da publicidade estão mudando, daqui uns meses vai entrar a nova resolução que altera com uma certa profundidade até os limites da publicidade médica, os riscos não deixam de existir. Claro. Então, assim, isso serve para nutricionista, isso serve para físio, isso serve para dentista, isso serve para psicólogo. Tem muitas restrições. Eu gostaria muito, assim, por exemplo, antes e depois, né? Eu não posso postar antes e depois. Eu não posso postar esse cardápio aqui, ele emagrece 10 quilos. Eu não posso prometer isso. Ou você não pode falar assim, essa daqui é o protocolo Nutri-Érica. Mas tem muita gente fazendo isso, né? Mas veja bem, como diz a minha mãe... Você não é todo mundo. Qual é o perfil de consultório de profissional você quer ser? Você pode assumir esse risco se você quiser. Como advogado, o meu papel, eu não pago as contas dos meus clientes. O que eu falo para eles esses são os riscos e você decide agora devidamente informado se você quer assumir ou não. Como vocês falariam, você é fumante? Eu não sou eu que compro o seu cigarro, não sou sua mãe, mas... Esses são os riscos de você fumar. É a mesma lógica. Os riscos são grandes ou são pequenos o suficiente para você? Ele decide. Mas hoje é uma banalidade gigantesca, assim, Alexandre. Eu acho que... A gente, no fundo, a gente olha, a gente sabe que é errado, mas a gente vê fulano, ciclano fazendo, a gente fala, cara, não é possível, né? Todo mundo faz, né? Por que eu não posso fazer? Será que eu não posso fazer? Mas os conselhos, assim, vamos lidar com a realidade. Nenhum conselho de classe da saúde hoje tem perna suficiente para fiscalizar tudo. Claro. Então é uma questão pessoal. Por isso que eu digo, assume o risco. Na minha profissão, todo mundo é um pouco, né? Então, assim, coach, todo mundo. enfim, aí da internet, vocês sabem muito bem. Sim. Então, a gente perdeu o domínio da profissão, muitas vezes, O fisioterapeuta é massagista, né? Então... Coloca o nervo no lugar. Quando coloca o nervo no lugar, é só isso que o fisioterapeuta faz, mas tudo bem, vamos. O advogado só tira a gente da cadeia, o advogado tira a gente da cadeia e dá uma olhadinha no contrato. É ser bom do contrato. O contrato, gente, é uma coisa bem interessante, porque a gente precisou fazer vários contratos. Sim. E a gente olhava pro Alexandre e falava, pra que isso? Pois é. E daí vocês começaram a entender por quê depois, né? Depois de um tempo a gente começou, graças a Deus que tem esse contrato. Então, a gente precisa fazer, né? Por Sim. conta de que algumas pessoas vão ter essas atitudes de todo mundo faz, eu também vou fazer. Sim. E aí dentro da Isso serve para um contrato entre a clínica e os profissionais que nela trabalham. Isso também vale para, em alguns casos, contratos que os pacientes precisam assinar. Né? Para o paciente, ou termos de consentimento, para o paciente ter real noção de qual que é a responsabilidade daquele profissional que está atendendo ele, para o paciente ter uma noção de quais são os limites daquele procedimento, daquele tratamento que ele está se predispondo a assumir, a aceitar. E porque quando a gente coloca as regras do jogo de forma clara, o que é combinado não sai caro. Isso mesmo. Então, porque se a gente fala, não, mas está tudo certo, eu combinei, eu tenho palavra, a maior parte dos conflitos que eu vejo com relação a jurídico nesse sentido, não é porque uma pessoa é maliciosa, tem má fé, é porque a interpretação que ela tem dos fatos do combinado, muitas vezes verbal, é diametralmente oposta da do outro. Os dois têm a sua verdade. E se tivesse sido redigido isso numa linguagem neutra, esse ponto estava pacificado e não tinha problema, e isso gera economia de tempo, de energia. Isso vale para todos os tipos, quadro societário. Quadro societário, para tudo. Né? E, por exemplo, para nós como clínica, a gente poder fazer algumas exigências, né? Como, por exemplo, prontuário. Por que o prontuário precisa ser Código de ética e conduta interno da clínica. Vocês sabem conduta. Como as pessoas que prestam serviço aqui e os terceirizados devem se comportar e quais são as penas, quais são as consequências para quem foge desse padrão, esse padrão gerânium de atendimento de comportamento. Isso gera uma padronização de qualidade que faz uma diferença monstruosa. Claro, isso é total verdade, assim. Isso não só aqui, né, como outras clínicas. Você atende clínicas do Brasil inteiro, né, Sim. Alexandre? Na verdade, santo de casa não faz milagre. Né? Então, a maior parte dos meus clientes é de fora da região. Alexandre, voltando no
Tá longe, tá perto, você vê aqui. Não, tá tudo certo. Tá. Volta. Alexandre, voltando no prontuário. Sim. Prontuário, quem pode solicitar o prontuário? É de quem, afinal? Essa é uma pergunta bem interessante. O dever de guarda do prontuário é da clínica, tá? É nosso, da É clínica? de vocês. Então, por exemplo, se o profissional da saúde sai da clínica, ele não pode levar o prontuário com ele. Porque se ele foi atendido aqui dentro. E esse Mesmo um psicólogo que tem aquelas anotações pessoais? É diferente, a gente está falando especificamente aqui do profissional médico. Ah, tá. Tá? Entendi. Por quê? Porque se esse profissional falece ou deixa de atuar e esse prontuário é perdido, depois a clínica pode responder por não ter a guarda do prontuário. Então, o dever de guarda, segundo o Código de Ética Médico, é da clínica e também do profissional da saúde. Mas a guarda principal é da clínica. Então, vamos imaginar o seguinte. O prontuário é o principal meio de prova de defesa de qualquer profissional da saúde, seja ele médico ou não. Então, ele não pode ser entregue para qualquer pessoa, porque a gente está falando aqui de um dever de sigilo profissional, um dever de privacidade e até da Lei Geral de Proteção de Dados, que são dados biométricos de saúde especialmente sensíveis, né? Então, chega a mãe do paciente aqui, criancinha. Tá tranquila, se ela tiver a guarda do paciente, ela tem direito. Entendi. Agora, se for um pai ou uma mãe que não tem o poder familiar ou não tem a guarda, será que pode? Agora, se for a mãe ou a avó de um paciente maior de idade, não. É só o paciente. É só o paciente. A não ser que ele esteja incapacitado. Mas o delegado pode mandar um ofício aqui e falar, exige o prontuário? O que você acha? Não. Não pode. É só com ordem judicial. Sim. Então, se a polícia exigir o prontuário, você não entrega. Entendi. É esse o grau de restrição. Se a gente fosse seguir, é muito importante que as clínicas tenham sistemas de software jurídico muito, muito bem feitos. Primeiro, para evitar que o teor do prontuário, que é onde o profissional da saúde anota as informações relacionadas à saúde do paciente, que o teor desse prontuário vaze para outros profissionais ou para pessoas de fora da clínica. Segundo, é importante que exista uma garantia de autenticidade de quem assinou aquele prontuário e de verificabilidade. Qualquer pessoa pode ver que aquele prontuário foi assinado por aquele profissional naquele momento. Porque se for como se fosse um documento de Word que eu posso editar ele ao meu bel prazer, esse prontuário já não vale. Não é qualquer sistema. Tem que Não ter é muito qualquer cuidado. sistema. Então é por isso que é bastante importante que os profissionais sigam o sistema que a clínica disponibiliza. Porque daí nós vamos ter na clínica uma segurança tanto para os profissionais quanto para a diretoria da clínica e principalmente para os pacientes. Porque existe uma padronização. Porque se a gente falar assim, os profissionais, eles atuam em diversas clínicas, às vezes, Sim, ou hospitais. mas quando ele atua aqui... Ele atua com o prontuário daqui. Exatamente. Então... mas isso é uma regra que não é seguida... não deve ser seguida só aqui. Inclusive, a maior parte das clínicas mais profissionalizadas, mais estruturadas como a Geranium, elas têm essa regra muito clara e muito rígida. A regra é clara, Arnaldo. A regra é clara Galvão, né? Galvão, Arnaldo, pra ver que eu assisto futebol. Os dois aposentados, né? Vamos continuar na nossa área. Mas é isso. O prontuário é importantíssimo, porque ele não é do médico ou do profissional de saúde, da Nutri, do dentista, ele não é. O prontuário é do paciente. Então significa que se o paciente pedir, eu tenho que entregar o prontuário para ele? Não, você vai entregar uma cópia do prontuário. Porque a dever de guarda continua contigo. E é muito complexo isso, né? Porque bastante assim, complexo. O nutricionista tem um lugar lá onde faz as dietas, mas ela precisa evoluir o sistema precisa ter todo o respaldo, toda a estrutura para isso funcionar de forma adequada. Então vamos imaginar o seguinte no prontuário. Tem o paciente que quer levar o prontuário para outro profissional. Ou vamos falar de um prontuário de hospital. Lá evolui um prontuário médico, enfermeiro, nutricionista, nutrólogo, físio, Todo né? mundo fez Depende de todos os evolução profissionais diária. que atendem aquele paciente. Certo. O prontuário, a última função dele é a defesa do profissional. A primeira é a comunicação entre os profissionais de saúde. Para você chegar a olhar o prontuário do paciente e ver, com essas informações aqui, eu tenho muito mais esteio, muito mais respaldo para definir que esse aqui é a conduta que eu vou tomar. Entende? Então, se ele precisar levar isso para outro profissional, e se o teu prontuário estiver cifrado no jeito que só você entende, qual que é o valor desse prontuário? Eu conheço profissionais de saúde que têm uma memória prodigiosa.
Mas é impossível qualquer outra pessoa entender o que aquele prontuário diz. Mas eu entendo, ó, diz isso. Mas Pois tem é. que estar claro. Não é pra você. Você tem que olhar, qualquer pessoa tem que olhar e entender o que Sim, está sendo tem que ser feito. técnico, claro. Tem que ser um profissional da área, né? Não dá, você não precisa escrever de forma leiga. Sim. Mas, sim, qualquer profissional da área tem que compreender qual que era o estado do paciente quando você chegou, qual que era a conduta que você tomou e quais são as razões dessa conduta. Porque se você explicar que você fez determinada coisa só e ponto, mas não justificar isso de uma forma... Não precisa ser bíblico, não precisa ser extenso, mas precisa ser mínimo, né? Precisa, olha, Claro. esse paciente tal condição, proposto tal tratamento, medicado da seguinte forma, melhora ou evolução da seguinte forma. Pá, é isso daí. É muito legal isso, assim, e eu acho que a gente voltando ali falando um pouquinho das formações, eu acho que isso às vezes falta esses detalhes ali na formação. Por exemplo, eu na minha não tive essa levado dessa importância, sabe? Não, pra mim não foi exposto que era tão importante assim um prontuário, que ele tinha que ser feito dessa forma, não tinha essas regras específicas. Na minha tinha correção. Ah, que legal. Prontuário. Isso é muito legal. Corrigia o prontuário, ó. Isso é muito legal, porque assim, a gente gera uma padronização. Padronização gera seguramente um aumento de qualidade. Então, por isso que aqui na clínica a gente muitas vezes bate nesse martelo muito do prontuário. Do prontuário e de outros protocolos, né? E porque assim, como eu estava falando, eu como nutricionista não fui ensinada a Como fazer preencher, dessa né? forma. Então, tem que dar um puxão. E não é só isso. Como a gente trabalha numa clínica multi, é importante que tenha essa comunicação. Porque os pacientes vão de um profissional para o outro. Porque a gente não né? se vê. A gente, por exemplo, tem a ginecologista Tainã, a gente passa a semana inteira sem se enxergar aqui na clínica. Então, Mas é possível que você saia paciente do seu consultório e vá pro dela. Muito, né? muito. Daí o paciente muito. autorizando, né? Naquele caso, a doutora Tainã, por exemplo, ou outro profissional qualquer, consegue ver as suas anotações e isso ajudar no diagnóstico dela. Sim, é muito interessante. E a gente fez algumas vezes alguns estudos de caso e tal para discutir. É muito pequeno ainda como tímido, né? Nossos estudos de Inicial. caso. Mas a iniciativa é interessante para que a gente possa aí trabalhar essa multidisciplinariedade, Excelente. sabe? Porque isso é muito, muito importante. E esse é outro diferencial da Geranium, né? A multidisciplinaridade. E a gente teve um momento que a gente trouxe o Alexandre aqui para falar sobre código de ética e conduta. Alexandre, diz para o pessoal, explica aqui por que o Alexandre é importante para uma clínica. É difícil não puxar a sardinha, né? Pode puxar, vai. Pode puxar, o seu momento. Eu acredito que um advogado especialista em direito médico da saúde, seja ele o Alexandre ou seja qualquer outro profissional capacitado, ele vai elevar o nível de segurança da clínica para os profissionais, para os donos da clínica e para os pacientes. Por exemplo, vamos pegar esse exemplo do Código de Ética e Conduta. Isso gera uma expectativa do paciente de que existe um padrão de comportamento, padrão Geranium, que vai ser seguido por todo mundo que estiver lá dentro. Então eu sei que quando eu chegar no Geranium, eu vou ser atendido na recepção dessa forma, os profissionais da saúde, cada um com a sua particularidade, com a sua personalidade, vão seguir um padrão de comportamento adequado, interessante. Você vai saber que na Geranium, os profissionais têm contratos com a clínica que definem a responsabilidade deles, da atuação deles, tanto da clínica quanto do profissional. Você vai saber que a estrutura societária da Geranium está organizada, que a clínica não vai sumir de uma hora para outra, deixando ninguém desamparado, tanto dos profissionais quanto dos pacientes. Então, uma série de vantagens estruturantes, não só operacionais, mas que elevam a qualidade e padrão de atendimento. E por isso que eu digo que a Geranium é um marco na saúde de Minas Gerais, porque assim, pelo meu conhecimento, é a primeira clínica que do seu nascimento, do seu intrauterina ainda, ela já tinha uma intenção e uma força de se organizar de acordo com as regras que são aplicáveis. A gente brinca que a primeira vez que a gente conheceu o Alexandre, a gente estava muito atordoado, assim. A gente chegou, ele fala que ele não teve essa visão nossa, mas a gente chegou Sim. na clínica dele. A gente tinha uma pessoa que nos acompanhava, a doutora Carla. E ela não ia mais advogar daquele jeito que ela nos acompanhava, e ela foi nos apresentar o Alexandre. E a gente estava numa conversa com ela, tipo, muito informal com as crianças, os bebês. Aí, de repente, ela falou, vamos lá conversar com o Alexandre.
Quem? Aonde? Vamos E lá. era perto. Aí saímos e fomos no escritório dele. Chegamos lá, o Alexandre todo engomado, que nem saúde. É o meu Pedro. Nós toda descabelada. Com Que duas engraçado. Duas crianças. Minha lembrança é E- muito diferente. Ainda bem. E aí a gente chegou e falou, ela falou, olha, esse é o Alexandre, agora beijo, tchau. Se vira. Não, quando a gente saiu de lá, eu falei, Carla, que impressão que ele ficou da gente. Duas descabelada com as crianças, penduradas. Foi um momento- Mas Era- foi bem era um legal. Não foi momento uma de- baita primeira conversa? Foi. Era um momento difícil, onde a gente tava fazendo uma mudança que era muito legal pra gente. E pesada mas também. pesada. Então, a gente precisava mesmo de apoio aí de quem entendia do assunto. E eu acho que ela falou, olha que vou levar uma Eu fico pessoa. muito feliz de a doutora Carla ter me indicado pra vocês, porque ela é uma baita profissional também. E ela ainda nos ajuda na questão da marca, né? A gente tem um Que é a área direito de marca, que é o que ela trabalha. Mas eu acho que assim, a gente foi conduzindo toda essa conversa como um conhecer o Alexandre como um todo, né? Alexandre, eu acho que um recado que fica, por mais que a gente trabalhou e olhou muito para o profissional Alexandre, trazer o Alexandre aqui também hoje para falar um pouquinho da família. Você falou pouquíssimo da Pois sua é, família. é que tem tanto assunto, né? Mas eu sou casado com a Elisiane, ela é engenheira civil, ela é minha paixão da adolescência. Vai. Eu tenho cartinhas que ela me Legal. mandou quando a gente tinha 13 anos. Nossa, Juro por que Deus. legal. E eu era tão nerdinho, tímido, que eu não conseguia nem falar. Então, pra mim, foi uma baita vitória quando a gente... A realização da minha vida. Mas eu acho ela maravilhosa. Ela foi Miss Medianeira. Nossa, sempre foi meu sonho. Você é minha mulher. minha É a mulher. minha esposa. Ela é maravilhosa, a gente conheceu. E eu tenho um filho, o Evandro. Ele tem 12 anos, ele é a minha primeira companheira. Que é, assim... Difícil até de falar sem me emocionar do meu filhinho. E eu tenho o Danilo, que tem 4 anos, que é o meu caçulinha. Que é uma figura. E é criança. E se tudo der certo, eu vou ter mais um ano que vem. Ai, que legal. Ó, ficou a dica aí, Inclusive, né? vou trazer pra conversar Fica com você. a dica pra esposa, né? Elisiane, porque você tem uma linha de atendimento que é pra Só pra mulheres. Pra mulheres. Pra mulheres, né? Exatamente. Tô trabalhando bastante esse perfil. Na verdade, todo o meu atendimento agora tá voltado só pras mulheres. Então, daí já vou trazer ela aqui pra Então vamos lá. pré-gravidez. Vamos começar a preparar essa gestação. Só que aí esse período é só pra mulheres, mas atende marido também, né? Explica pra ele. A gente vai precisar do marido junto. Perfeito. Ele tá participando, né? Sim, é que ela é 200 vezes mais disciplinada que eu. Na verdade, só vou atrapalhar. Alexandre. Mas obrigado por perguntar da minha família. Eu tenho poucas oportunidades de falar deles. Eu tenho dificuldade de falar sem me emocionar. Assim, a gente vê sempre o advogado como uma figura muito séria, né? Muito... a gente não vê uma exposição muito grande familiar, né? Então, e a família faz parte de toda a tua trajetória. Sim. Eu acho que a gente... Só como- chega onde chega por Claro. conta da Por conta família, da né? estrutura familiar que a gente tem, os filhos, eles nos transformam e nos fazem melhores a cada dia, né? É verdade. Acho que é muito importante isso. Mas eu queria que você voltasse num assunto que você começou a falar, que foi sobre algumas modificações que vão vir aí futuramente para a área da saúde, por conta dessa nova resolução. Tem alguma coisa que a gente pode esperar? Você pode adiantar pra gente aí? Tenho sim. Olha só, a nova resolução vamos fazer uma contextualização histórica. Existem leis que regulam o exercício da medicina e o exercício da odontologia e das outras profissões da saúde, que são antigas. Depois delas, surgiram leis lá na década de 50 que estruturavam os conselhos de classe. Você vê que não é tão antigo. Né? E daí os conselhos de classe eles têm o dever de fiscalização e organização das carreiras profissionais, das profissões, né, de saúde. Normalmente, historicamente, o Conselho de Odontologia seguia mais ou menos a linha do Conselho de Medicina com algumas alterações. O Conselho de Odontologia ele fez uma resolução que foi bastante polêmica e hoje está em vigor, que tem uma estruturação de publicidade muito mais aberta do que de medicina. Agressiva também. Mas mais liberada, né? E existem até questionamentos se isso poderia ser feito por meio de resolução, será que a lei permitiria que fosse feito publicidade dessa forma? Assim, a gente não precisa abordar esse assunto porque ele é bem técnico mesmo. E depois de uns anos aconteceu o contrário, o Conselho de Medicina
se espelhou, seguiu. Mudou. E por seguir um outro conselho, essa resolução tem uma série de pequenos problemas. Ela abre uma série de possibilidades para os profissionais médicos e também uma série de vulnerabilidades. Então, tem muita gente achando que agora vai virar um oba-oba. Não é verdade. E tem muita gente achando que só está abrindo possibilidades. E não, está criando também novas dificuldades, novas obrigações. Que os médicos não estão cientes. Estão achando que só daqui, alguns meses, quando ela entrar em vigor, que só vai ser mais liberado. Não é verdade. Então, eu recomendo que médicos e dentistas também, né, e clínicas, porque tenham profissionais que atuem nessas áreas, tenham assessoria de um advogado especialista, porque ele vai dizer por onde navegar nessas águas turvas e tortuosas. Sim, porque explica para o pessoal o que é um RQE e o que é isso, afinal. Essa questão de RQE, de especialidade, é algo que gera bastante confusão, não só para os pacientes, mas também para as clínicas e para os próprios profissionais. Então, o médico ele não pode atender numa área de atuação que ele não tenha feito residência, não tenha feito exame de título, não tenha passado uma prova de título? Pode. O que define se o médico pode atuar como médico é o fato dele ter diploma de médico ou não. Se ele deve atuar nessa área, daí essa é uma outra questão, que é dicotômico. Você precisa ter a capacitação formal e a capacitação técnica para fazer aquilo, né? Uhum. O que é o RQE? O RQE é um número que é emitido que confirma que você passou uma determinada prova de título de especialidade. Então, vamos imaginar aqui, o Dr. Cauê. O Dr. Cauê tem o RQE. De ortopedista. Entendeu? Você pode ter RQE de subespecialidades também. O Dr. Diogo tem RQE de cirurgia geral e de coloproctologia. Então, é isso. Você pode ter vários. 2 RQEs. Você pode anunciar, de acordo com as leis atuais, no máximo 2 RQEs, ainda que você tenha mais. Mas eu sou doutor em psiquiatria, mas eu tenho residência, eu fiz minha residência em gineco-obstetrícia. Eu posso falar que eu sou psiquiatra, afinal eu estudei muito mais? Não. Mas isso não faz sentido. Mas essas são as regras. Porque a tua formação técnica profissional e não a acadêmica diz que você atua nessa área. Isso, você acha que é injusto para os médicos isso? Eu entendo que o fato de você ter um exame, feito uma residência numa boa instituição e ter um RQE não quer dizer necessariamente que você seja uma pessoa capacitada, mas aumenta muito, muito as chances. Porque é que nem o exame da ordem. Exato, mas o exame da ordem é bem mais tranquilo. Sim, mas é como se fosse. Você se forma em direito, isso não quer dizer que você pode atuar com capacitação. Como advogado. Mas é a mesma lógica. Às vezes tem pessoas que são extremamente experientes, muito capacitadas, que não têm nem residência, nem se disponibilizaram, fizeram um esforço para fazer uma prova de título. Acontece, claro. Mas as regras atuais dizem que para você se colocar no sentido de marketing, né, você se divulgar como profissional atuante numa área de especialidade, numa área de atuação, você precisa ter uma residência ou ter a prova de título. O que pode acontecer, por exemplo, da pessoa ter feito a residência, mas não ter o RQE. Por exemplo, tem ortopedista, por exemplo, que faz a residência de ortopedia, mas não presta a prova do SBOT. Não tem o TEOT, né, que é o título de ortopedia e traumatologia. Ele não tem o RQE, né? Mas ele pode se anunciar, tá? Como orto, por exemplo. É um exemplo de como isso funciona. Muito complexo. Assim como pode ter uma pessoa. Médico, complexo, assim como pode ter uma pessoa que não fez residência, mas tem a prova de título. E é muito individualista, né? Assim, a gente não pode generalizar uma situação que é aplicada muitas vezes aqui na clínica ou aplicada na minha profissão. Que não vai ser não, é diferente. Na parte médica, isso gera implicações para os pacientes, gera implicações para a própria clínica, né? Então, se a clínica, por exemplo, fizer uma publicidade institucional com um determinado profissional, como se ele demonstrando a área de atuação, uma área de atuação específica que a pessoa não tem o título, isso deve gerar, né, se for constatado, um problema para a clínica. Então é por isso que profissionais não fiquem chateados com a Geranium quando eles falem sobre publicidade, porque pode sobrar para eles também. É bem isso, verdade. A gente acaba sendo bem rigoroso, né? Mas não é só por conta da gente, é por conta de justiça mesmo. Sim. Né? Tá. Alexandre,
Acho que a nossa conversa foi muito bom. Foi muito você gostoso. aqui presente. Gostaria de agradecer em meu nome, da Carla, a clínica, todo o serviço sempre prestado. Você sempre, às vezes, à noite, a gente tá lá mandando mensagem para o Alexandre. Meu Deus, o que a gente faz tal situação? Então, a gente tem uma grande gratidão por você, pelo seu trabalho conosco. E eu tenho certeza que fez muita diferença, né, na nossa trajetória. Claro. Fez e faz ainda. Muito né? obrigado. Não vai se livrar da gente. Da não mesma sei. forma, a Gerânio é um marco na minha carreira, porque é uma clínica daqui. E isso faz toda a diferença para mim, porque vocês sabem como eu sou ligado com a cidade, com a comunidade. E já falei isso para vocês, gosto de vocês não só como clientes, como pessoas. Espero que a gente estreite os laços, aprofunde o relacionamento. Se a gente lá. juntar toda essa criançaiada Vai dar uma creche. A gente já foi numa festa de aniversário uma Foi vez. legal pra caramba. Todo mundo assim. Criança detonando a festa. Alexandre, obrigado Eu mais que uma agradeço. vez. E volte logo. Quando tiver novidades, vem fazer um pod com a gente. Sim, é só me chamar. Tá bom. Até mais. Tchau, pessoal. Tchau.